O título desta live é Entre Ventos e Redes, a exclusão da pesca em face das usinas eólicas na Lagoa dos Patos. Para contextualizar, o tema desta live reflete a situação complexa e desafiadora enfrentada pelas comunidades de pesca artesanal da Lagoa dos Patos, aqui no Rio Grande do Sul. Recentemente, entre os meses de maio e junho, o nosso estado passou por fortes inundações, afetando quase 90% dos municípios. E, infelizmente, nem todas as comunidades e setores sociais receberam o apoio necessário, especialmente a pesca artesanal, que ainda sofre com os impactos das enchentes e com as dificuldades no processo de reconstrução. Bom, para essa live, então, nós reunimos 3 convidados que vão trazer uma visão ampla sobre o cenário atual dessa comunidade tradicional, os desafios que enfrentam e como a implantação de projetos eólicos na região também se coloca como uma nova ameaça a esse modo de vida tradicional. Quem tiver perguntas pode ir colocando no chat que, após as falas, nós vamos fazer para os convidados. Eu vou apresentar cada palestrante à medida que eles forem falando. E a primeira pessoa a falar, então, é a Célia Carvalho. Boa tarde, Célia. Eu estou vendo que ela já está. Boa tarde a todos. Meu nome é Célia Carvalho, sou pescadora aqui da Barra de Pelotas, aqui, nossa colônia na Z3. E a gente foi bem afetado pelas enchentes. Deixa eu só contextualizar então. Confirmar, pessoal, alguém está ouvindo eco aí? Eu estou ouvindo um eco aqui. Não? Passou? Sim, estamos ouvindo. Não, acho que. Passou o eco? Estava dando um eco. Então, assim, só para explicar, a gente divulgou que a Adriana Chagas estaria presente hoje, porém, ela foi chamada para uma consulta médica que estava aguardando há 3 meses, então não teria, bem no horário da live, não teria como ela participar. Então, a gente já quer agradecer a Célia por ter, gentilmente, né, rapidinho ter atendido, né, o nosso chamado, e para substituir, então, né, a Adriana e colaborar, então, para trazer, né, essas informações que a gente tanto necessita. A Célia, então, como ela já disse, né, ela é estudante de gestão ambiental na UFPEL e igualmente está na luta, né, pelos direitos das comunidades da pesca artesanal e pode compartilhar, então, conosco, né, a visão da comunidade e as dificuldades enfrentadas. Célia, você e assim os outros palestrantes também vão ter 15 minutos, a gente vai controlando o tempo e qualquer coisa eu vou te avisando, tá? Então, muito obrigada, pode começar. Não sei se eu vou estar com eco, porque eu não estou com fone de ouvido, eu acho que o eco aquela hora estava dando por causa do meu telefone. A gente está desde de setembro do ano passado com esse problema já, enfrentando as crises climáticas. Os pescadores aqui da região, aqui, alguns foram para casa de parentes, outros foram para abrigos, a minha família mesmo. A gente ficou 2 meses no abrigo no Edemar Fetter, cedido pela prefeitura, e alguns foram para casa de parentes, alguns ficaram no local para cuidar os apetrechos de pesca, as embarcações, porque não tem como deixar a comunidade abandonada, né? E a gente está, desde o ano passado, enfrentando um problema que a gente pediu para o governo, para o Ministério da Pesca, 2 parcelas de seguro-defeso para os pescadores poderem se reerguer, né? Que a gente recebe 4 parcelas na época do defeso. Só que eles prometeram para a gente essas 2 parcelas do ano passado e até o momento pedimos novamente mais 2 esse ano. A gente não recebeu as 2 do ano passado, a gente não recebeu nenhum auxílio esse ano dessas 2 parcelas e a gente estava no aguardo. A gente foi numa reunião lá que teve do Grito da Pesca em Brasília e lá foram colocados no telão dados mentirosos dizendo que os pescadores do Rio Grande do Sul tinham recebido as 2 parcelas. Só que eles fizeram confusão, pois quem recebeu as 2 parcelas adicionais foi a Mirim que recebeu. Então a gente está aguardando para ver se eles podem fazer alguma coisa pela pesca artesanal da nossa região, porque até o momento os pescadores não conseguiram ainda se reerguer totalmente, né? A gente teve alguns pescadores que conseguiram receber o auxílio reconstrução de 5.100, mas tem vários pescadores ainda da nossa região que não conseguiu acessar esse benefício. Tá dando em análise faz meses e meses e até agora
esse momento, não pagaram os pescadores. Aí a gente está nessa expectativa. O governo só soube mandar cestas básicas, mas cestas básicas faltando as coisas, né? Porque não que o pescador esteja reclamando dessa ajuda do governo, mas é que muitas vezes as cestas básicas do governo, ela vem simplesmente o macarrão, vem o óleo, vem o açúcar, vem o arroz, mas às vezes não vem café, não vem as coisas mais necessárias numa cesta básica, né? Produtos de higiene também às vezes não vem. Então, até o momento, o que a gente queria muito assim era que o governo assim, o Ministério da Pesca, o secretário da Pesca olhasse pelas comunidades tradicionais, porque as comunidades tradicionais foram as mais afetadas com esses alagamentos, né? Então a gente está esperando que a gente receba ainda um parecer do ministro da Pesca dizendo que vai auxiliar a pesca artesanal, né? E Adriana, desculpa, Célia, a respeito da questão dos apetrechos. Quando teve ali as enchentes, que foram no ano passado 3, né? E esse ano mais 2 ou 3 também, e foram perdidos equipamentos como barcos, motores e até casas, né? Essa infraestrutura, ela já está sendo recuperada? Como é que está a situação? Porque daí isso dificulta também para voltar a trabalhar, né? Aqui na minha comunidade, muitos moradores ainda não voltaram para suas casas, porque ainda temos casas danificadas, por ser muito perto da lagoa, né, que o pescador tem que estar próximo à lagoa para poder pescar e poder ter o barco. Então, a gente sofre com as enchentes assim, mas o pescador tem que estar na beira d'água, ele está acostumado com isso. O pescador, ele, desde pequeno, ele vive na beira do mar, então, ou das lagoas, então os pescadores, eles estão acostumados com isso. Só que teve aqui da nossa prefeitura que algumas pessoas já começaram a arrumar suas residências aqui, mas algumas não conseguiram ainda mexer nas suas residências. Alguns barcos também foram danificados, caicos, redes estragadas, esse tipo de material assim, motores também. Aí eles estão tentando, com uma maneira ou que outra, se reerguer novamente. Mas é como eu te falei, né? Se essas duas parcelas de seguro-defesa viessem para a pesca artesanal neste momento, ainda mais agora no final do ano, que está o Natal chegando aí, tem muitas famílias que estão passando por muitas dificuldades, seria de grande ajuda para a gente aqui na pesca artesanal. Mas aí a gente tem que sempre estar aguardando, né? Você tem alguma informação a respeito daquela reunião que aconteceu entre a pesca artesanal em Porto Alegre com o então Ministério da Reconstrução, né, que os pescadores se encontraram então, né, em Porto Alegre, e o então ministro Pimenta na época fez ali, foi em julho, né, ou em junho, e fez promessa, né, acordo de como que seria então, né, uma medida provisória, ou enfim, uma portaria, para que viesse a atender essas demandas que são específicas dessa comunidade tradicional da pesca artesanal por conta, né, dos impactos que acumulados desde as enchentes passadas e agravados com essa desse ano. Andou? Tem resultado efetivo essa reunião? Ou vocês receberam mais alguma informação, mais algum contato do governo federal, através do ministro Pimenta ou do Ministério da Reconstrução? A reunião que a gente teve em Porto Alegre, eu participei dela, eu fui junto, foi eu, a Adriana, o Sérgio, presidente da colônia lá da Balsa, foi mais um pessoal de São José do Norte, da Ilha dos Marinheiros. A gente foi, conversamos com ele, ele se mostrou bem interessado, mas é assim, ó, não é tudo da ossada dele, né? Então é mais órgãos que se envolvem. O que ele pôde fazer até o momento pela gente ali, a gente falou que muitas vezes a gente não tinha energia elétrica na nossa comunidade, que nossa comunidade mesmo tinha caído 5 ou 6 postes. Aí ele cedeu ainda 3 geradores para cada comunidade, para poder ajudar, foi o que ele pôde fazer naquele momento ali, enviou mais cestas básicas, como eu te falei, cestas básicas têm vindo continuamente, sempre eles mandam cestas básicas. Ele também mandou lanternas, coisas assim, algumas coisas pro pessoal, entendeu?
Então ele tentou fazer o melhor dele, mas é como eu estou te falando, né? Isso daí envolve vários órgãos de várias partes, né? Então o que que acontece? O que ele pôde fazer naquele momento que ele achou que ele conseguiria era aquilo. A gente conversou também sobre o auxílio, ele disse que ia conversar com os envolvidos lá, com quem tinha as responsabilidades, né, com o ministro da Pesca, como o ministro da Pesca também teve em agosto aqui em casa, o ministro, em casa não, aqui na nossa comunidade, teve uma reunião na Z3, e ele veio dia 6 de novembro também do ano passado, prometeu que o governo Lula ia ajudar as comunidades tradicionais, que ele ia conseguir essas 2 parcelas do auxílio para nós. Só que foi só promessas, até o momento eles não fizeram nada. Tipo, eles vieram, prometeram. A gente teve também uma reunião lá em Rio Grande. Ele teve na Ilha dos Marinheiros, eu também estive lá. E a gente esperamos ele com o almoço lá. Até fizemos peixes, poucos peixes que estavam dando lá. O pessoal recebeu ele de braços abertos, o secretário da Pesca, o Ramalho, mas até agora, como eu te disse, é só promessas do ano passado para cá, a gente está só aguardando por eles, esperando. O Alexandre Lindermayer também está correndo muito por essas 2 parcelas, o Zé Nunes também está tentando fazer com que isso aconteça, mas até o momento o Marcon também, mas até o momento a gente não foi nada nos dito assim de que vai ser de fato que eles nos paguem essas 2 parcelas. E a pesca, né? A gente sabe que, como a lagoa ficou muito cheia, ela tem toda uma dinâmica e dificulta também a pesca, além desse período do defeso, que é o período de proteção das espécies, e que, por isso que os pescadores, a pesca artesanal recebe este apoio, né? Para não pescar enquanto, que não pode, né? Pescar para proteger a biodiversidade, então tem que aguardar esse período. Mas agora eu vi uma notícia recente, então, de que a lagoa está salgando e há uma previsão de se ser possível, então, ou voltar a acontecer mais breve do que se supunha por conta da enchente, a pesca do camarão. Como que está a situação da lagoa? Vocês vão ter como voltar a trabalhar, assim, pelas condições da lagoa, que a gente já falou das condições materiais, né, que ainda estão indefinidas, mas tinha também essa condição do meio ambiente, que foi bastante prejudicado por conta das enchentes. Como que está agora a situação da lagoa? A lagoa agora, no momento, como tu falou, ela tá se adaptando novamente depois dessa catástrofe, né? Então, tem algumas partes da lagoa que o pessoal vem nos dando notícias que tá salgando, esperamos que dê uma safra de camarão, que a nossa safra de camarão abre aqui dia 2 de fevereiro. Já anda aparecendo camarão pequenininho aqui na volta, um que outro, né? Então a gente já tá cheio de esperança para que dê uma safra boa. E vamos ver com o decorrer do tempo, né? Vamos esperar vir a safra, vamos ver se vai dar safra. E aí a gente vai tentar se virar da maneira que pode, né? A gente vai tentar pescar o camarão, tentar comercializar ele aqui na nossa região, tentar ao menos dar um pouco de dignidade para nossa família, né? Com o nosso trabalho, porque a gente quer trabalhar, só que com esses acontecimentos climáticos aí foi que nos prejudicou muito. Então, a gente já não teve a nossa safra que abria em outubro do ano passado, a gente perdeu a safra do peixe, a gente perdeu a safra esse ano, e a gente espera que a gente não perca a safra do camarão agora em fevereiro, que a gente consiga, mesmo com tudo isso que vem acontecendo, que essas catástrofes não tenham prejudicado o ecossistema para o camarão entrar para a gente aqui na lagoa. E a respeito dos projetos de usinas eólicas anunciados pelo governo do estado entre 2021 e 2022, teve até uma audiência pública e depois houve um silenciamento, né, por parte do governo do estado e por parte da imprensa também. Ou seja, só se fala nos projetos dessas usinas eólicas em diálogo com as empresas. Né? E para vocês aí, no território da Lagoa dos Patos, e se você souber também, né, da Lagoa Mirim, porque os projetos, o Atlas anunciava que sobre o potencial de energia eólica nas 3 lagoas do estado, em 3 lagoas pelo menos. Então, vocês têm alguma informação nova, ou finalmente, além dessas antigas, desde a época da audiência em 2022, receberam alguma informação, ou quem sabe alguma visita até, né, de algum membro do governo, já que o governo tem viajado tantos países e assinado tantos termos
de entendimento com tantas empresas, né, sobre estudos para a implantação de usinas eólicas e de, inclusive, usinas de hidrogênio verde, né, e a pesca artesanal, né, da Lagoa dos Patos e das Lagoas do Rio Grande do Sul. Vocês têm alguma informação nova, alguma informação mais recente, algum contato feito pelo governo do estado? Ou, quem sabe, alguma empresa também? Até o momento a gente só ouve falar, né? Como a gente já teve reuniões em Rio Grande, como tu falou em 2022, só parou ali. Eles fazem tudo, essa parte aí das usinas eólicas, o que que eles fazem? Eles fazem tudo por baixo dos panos, porque eles têm muito dinheiro, entendeu? Eles planejam tudo, fazem todos os projetos deles, organizam tudo, para chegar na hora, eles do nada instalar essas usinas nos lugares, né? Que nem eles querem instalar aqui na nossa Lagoa dos Patos. A gente não é informado de nada, eles não chamam para reunião sobre isso. Se a gente não descobre alguma coisa que eles vão fazer, tipo alguma reunião que nem aquela que teve em Rio Grande, a gente não participaria, a gente não escutaria o que eles têm para falar. E o pescador, por eles não nos informar nada sobre isso, não vir nas comunidades, não conversar sobre os parques eólicos, os pescadores ficam muito apreensivos, porque eles não sabem de fato se é um empreendimento que vai prejudicar a pesca artesanal, se é um empreendimento que vai acabar com a pesca artesanal, se é um empreendimento que vai acabar com a nossa lagoa, se vai poluir os nossos ecossistemas, porque na terra, em Santa Vitória, no Piauí, a gente vem ouvindo relatos que as usinas das eólicas, elas vêm contaminando o solo, elas vêm prejudicando plantações, elas vêm prejudicando os moradores da volta delas, com problemas psiquiátricos, que as pessoas não conseguem dormir, as pessoas não conseguem viver naquelas comunidades. Então a gente fica apreensivo, porque a gente só escuta por fora as notícias, e a gente, tipo, ninguém veio até nós para conversar, para explicar, para mostrar projeto, para dizer o que vai prejudicar o pescador, o que vai prejudicar a fauna e a flora, o que vai prejudicar as nossas comunidades. Então a gente fica muito apreensivo, porque até o momento, para nós, as usinas e as antenas, as eólicas na nossa lagoa, para o pescador, ela, até o momento, por nós não ter informações suficientes, ela é prejudicial para nós. A gente não quer, o pescador artesanal da beira da Lagoa dos Patos não quer instalações de parques eólicos dentro da nossa lagoa. Porque para a gente sair ali fora é uma polêmica, é uma burocracia, a gente sai, eles nos multam, eles pegam os apetrechos de pesca, eles fazem muita coisa para prejudicar o pescador. Só que para fazer esses empreendimentos milionários aí com a Europa, eles vão e querem empurrar para as pessoas, querem que a gente aceite uma coisa que a gente nem conhece. Então a gente está apreensivo sobre isso, a gente está aguardando para ver o que vai dar isso daí. Mas os pescadores artesanais, as eólicas, é não na Lagoa dos Patos. Está bem. Muito obrigada, então, Célia, por enquanto. Essa é a nossa primeira fala da nossa live. Agora a gente quer ouvir, então, na sequência, a professora Tatiana Walter. Vou apresentá-la. Ela é oceanóloga. A Célia continua aqui conosco. O Rafael também já está na live, né? Vou apresentar a professora Tatiana, que vai falar na sequência. Ela é oceanóloga, doutora em Ciências Sociais e docente da Universidade do Rio Grande, a FURG. Ela é pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar Marés, que trabalha com mapeamento de questões socioambientais e apoia as comunidades pesqueiras da região da Lagoa dos Patos. A professora Tatiana traz, então, uma perspectiva científica e social sobre as pressões enfrentadas a essas comunidades e a biodiversidade. Eu não estou vendo a professora, ela está aqui? Deixa eu ver, alguém pode me responder e falar comigo? Sim, ela está aqui. Tá. Vamos aguardar, então. Se alguém puder ver se ela está conseguindo acessar, ligar a câmera ou ligar Pronto, tá aqui. Joia. Obrigada, professora. À vontade, então. A senhora tem a palavra, imagina, tem a palavra, então, por 15 minutos. Eu vou avisando, assim como com a Célia, tá? Fica à vontade, vamos falando. Bom, então, primeiro, boa tarde, né? Obrigada pelo convite. Já entro pedindo desculpas, porque eu achei que eu estava aqui no automático, abrir a câmera, esqueci que eu tinha que abrir a câmera e o microfone.
Bom, acho que, assim, não sei se eu me oriento um pouco a partir das tuas perguntas para a Célia, também a gente pode ir fazendo esse bate-papo, né? Mas, então, assim, especificamente em relação às inundações, né? A gente, nesse período. Acho que primeiro, assim, acho que o que a Célia traz é muito importante, né? A gente já conversou isso em outros momentos, né? Que quando a gente pensa no enfrentamento das enchentes aqui no estado, primeiro a gente pensa o fenômeno principalmente focado no mês de maio desse ano, quando na verdade em algumas regiões do estado ele se dá a partir do ano passado, né? Então, claro que quem é do Rio Grande do Sul tem mais essa compreensão, né? Mas efetivamente, assim, algumas regiões, né, então vem sofrendo com os fenômenos climáticos, vamos dizer assim, principalmente ventos, ciclones e as enchentes, né, desde o ano passado, um pouco mais de um ano. A gente teve um advento bem forte em setembro, então, né, e aí depois, de novo, agora em maio, mas as comunidades de pescadores, então assim, né, a gente teve algumas regiões que foram afetadas no mês de maio, a gente, principalmente ali na região central do estado, mais próxima à região serrana e na região metropolitana, mas as comunidades pesqueiras, e principalmente a gente falando da Lagoa dos Patos, seja o entorno de Porto Alegre, né, ali em Eldorado do Sul, seja aqui para o estuário, as comunidades ficaram com a água por aí praticamente 2, 3 meses. Né? Então, o próprio Pontal da Barra, a gente estava, até a metade de julho, eles estavam com a água na comunidade, né? Talvez menos nas casas, dentro das casas, mas na comunidade. Então, é um fenômeno, né, que as casas ficaram imersas com a água, né? E por 2, 3 meses as pessoas ficaram fora da sua comunidade ou ficaram nas casas, né? Na parte superior da casa, mais isoladas, né? Por aí 2, 3 meses. E aí, quando a gente, depois disso, né? Esse processo de retorno, que para algumas pessoas, para algumas casas, né, para algumas famílias que têm uma condição financeira melhor ou que têm uma capacidade maior de acessar os recursos públicos, né, né, seja os que o governo federal disponibilizaram, seja que o governo estadual disponibilizaram, né, no caso das comunidades pesqueiras existe uma grande dificuldade de acesso, né, não por falta de mobilização dessas comunidades, mas sim, né, por especificidades da forma como se dá esse recurso. Então, no caso, por exemplo, do seguro-defeso, a orientação do governo federal foi de que receberia defeso, né, aqueles pescadores que estavam em municípios em situação de emergência ou em situação de calamidade, entretanto, eles não poderiam estar recebendo outro defeso. Então, como coincidiu com o período de defeso, de concessão do defeso do estuário da Lagoa dos Patos, eles não receberam defeso, né? Só que o defeso era exatamente, primeiro, para sair dessa condição, e segundo, né, que a atividade pesqueira, no caso daqui do estuário, ela não é cessada só por conta do período de enchente ou do período de chuva, mas ela é cessada porque depois a lagoa não salga, né? Então, esse excesso de água, então, enquanto ele não sair, né, ou enquanto não terminar de escoar todo esse excesso, a água salgada não entra e não tem pesca. Então, mesmo que acabou o fenômeno climático, acabou a chuva, acabou a cheia, né, a gente continua vivenciando uma ausência de produtividade que é essencial à manutenção dos pescadores. Então, essas coisas vão se somando, né? Assim, então, acho que é legal a gente ter isso em mente, assim, né? Porque quando a gente vai olhar, assim, na mídia, nossa, mas faz tempo, né? Foi lá em maio, como é que tá assim ainda? Tá assim, né? Porque, primeiro, o fenômeno foi em maio para alguns, para outros ele permanece. A gente tem essa diferença temporal aqui, né? Na realidade do estuário, né? E na realidade de algumas comunidades, de algumas ilhas, né, saindo também daqui do estuário, mas principalmente aqui, né, onde a gente atua, isso é bem forte, né, como também o processo de reconstrução, né, e também para acessar esse processo de reconstrução, né, então assim, a gente tem aí mobilizado algumas doações, né, as comunidades criaram comissões, estão se articulando, né, elas seguem se articulando nesse processo, também é difícil acessar, né, também tem burocracia, também, então assim, então
a política pública, a estrutura de doação, a própria universidade, né, ela não está preparada para atender a essas condições de emergência. Claro que assim, é mais preparada para atender a questão imediata, né, das condições de vida, das condições de alimentação, né, então ali teve, né, os abrigos com muito esforço da sociedade também, né, mas se teve, né, então teve uma capacidade, né, tipo, o exército estava lá, por exemplo, Colônia Z3, o exército estava presente, os abrigos foram organizados, né, então você tem uma presença do Estado nessa questão mais imediata, mas é incapaz, né, ou tem uma dificuldade muito grande de se manter presente e principalmente com maior agilidade no processo de reconstrução, né? Então os impactos eles vão perpetuando, né? Assim, então acho que assim eu complementaria isso, assim, né? Com a fala da Célia, assim, né? Então, para além da ausência de políticas públicas e de ações específicas que consigam estabelecer esse recorte da realidade das comunidades pesqueiras, a gente tem uma falta de preparo, né, do Estado, da própria sociedade, né, porque aí também essa movimentação da sociedade civil, ela se dá durante um tempo, mas depois ela retoma uma rotina e não se mantém, ou não se mantém na mesma medida, na mesma velocidade, porque até eu faria um adendo, né, que em Pelotas, tanto as próprias comunidades de pescadores se mantiveram muito ativas, se mantêm até hoje, né, porque eles continuam buscando articular doações, né, para o processo de reestruturação, ainda que tem um ônus disso, né, porque é muita atividade, e conseguiram também estabelecer uma, né, e aí eu daria ênfase para o município de Pelotas, conseguiram estabelecer uma rede de solidariedade, que inclusive tem tomado a frente de alguns espaços para discutir as adaptações necessárias às mudanças climáticas, assim, né? Então, o outro lado dessa história, né, é uma capacidade de resposta das próprias comunidades de pescadores, das próprias lideranças, do próprio movimento dos pescadores. E até, assim, ultimamente a gente tem refletido sobre isso, identificado também, né, o papel das mulheres, aí eu vou fazer referência diretamente à Célia, que está aqui, né, então das mulheres, né, dela e de outras mulheres, nesse processo, né, no processo de organização dos abrigos, no processo de articulação de alimentação durante as inundações e também no processo pós-inundação, né, de comissões, da construção do processo de reconstrução, assim, né, então também para ponderar, assim, que eu diria que eu fui afetada, né, pelas inundações, assim, né, enquanto afetada, sociedade não ser de comunidade pesqueira, a gente tem muito a aprender com eles, né, porque eles têm uma capacidade muito mais organizativa de lidar com esse enfrentamento por viverem, né, próximo da água do que a gente, né. Por outro lado, né, tanto o Estado, tanto a Defesa Civil, tem uma dificuldade de compreender, né, a dinâmica organizativa e o recorte necessário, né, como também há uma sobrecarga em termos de impactos, de danos, né, da realidade das comunidades, das condições materiais da comunidade, das condições materiais para se manter na pesca, que eles são mais afetados, sem dúvida, assim, né? Ainda que eles tenham mais a nos ensinar. Então, assim, acho que essa que eu falaria um pouco, assim, pensando nas inundações. Em relação às eólicas, né, então a gente no laboratório, desde que se veio, né, a proposta, então assim, enfim, a gente tem uma atuação no laboratório não só com a questão das eólicas, né, mas com todos esses empreendimentos que geram impactos às comunidades de pescadores daqui da Lagoa, também com uma maior ênfase no estuário, e o fato é que a gente, quando então recebe, né, o projeto para consulta pública, então assim, a gente recebe de forma muito, enfim, assim, muito surpreso, na verdade, né, uma proposta de consulta pública no meio da pandemia, no final do ano, né, assim, com menos de 30 dias, né,
e com uma previsão de concessão da Lagoa dos Patos para energia eólica, né, prevista para o mês seguinte, assim, né? Então sem consulta ao quadro técnico, sem consulta às comunidades, sem um planejamento maior, né? Sem informações, assim, a lagoa está sendo oferecida, né? Assim, a gente fala que ela está sendo leiloada, né? Ela está sendo vendida quase como se fosse um patrimônio privado do Estado, né? E não enquanto um bem comum da sociedade gaúcha, né? Até mesmo da sociedade brasileira. Né? Então, ela está sendo concedida para fins de produção de energia eólica. Né? Então, a gente participou de uma série de atividades, né? Também apoiou os movimentos de pescadores, principalmente aos fóruns, né? Ao Fórum do Lagoa dos Patos, ao Fórum do Delta do Jacuí. A gente, então, produziu, né? Com muito esforço e muito rapidamente, assim, né? Foi em menos de um mês, a gente fez, então, uma revisão bibliográfica bastante ampla, para tentar entender quais os possíveis impactos, né? É bem difícil, assim, porque, na verdade, não existe outros... A gente achou na literatura um único caso de empreendimentos eólicos em lagoas costeiras de água rasa. Então, geralmente, os empreendimentos eólicos, eles são ou em alto mar, né? No mar. Assim, não necessariamente em alto mar, né? Mas no mar, né? Ou em terra, né? Quando a gente está falando de uma lagoa como a Lagoa dos Patos, a gente está falando de uma lagoa rasa, que tem impacto no transporte, na instalação dos empreendimentos, que é um estuário, que é uma área com imensa biodiversidade, né? Que tem uma dinâmica já da Lagoa Salgada, a Lagoa Tá Doce, né? Que tem a ver com as condições da lagoa, né? Então, você inserir uma série de torres eólicas pode mexer nessa dinâmica, né? Você está consolidando bancos de areia, né? Que não estão. Você está criando sombra, você está criando ruído para as espécies, né? Que são de importância da pesca. Como a Lagoa dos Patos é uma área de alta conservação de biodiversidade, principalmente para aves, né? Que tem muita coisa que a gente ainda não conhece. E aí isso simplesmente está sendo, né? Cedido, sem grandes informações, inclusive desconsiderando os estudos da própria área ambiental, né? E aí para a gente é um contrassenso, né? Porque a partir de uma reorganização da Secretaria de Meio Ambiente pelo governador, né? No governo passado, mas pelo mesmo governo, né, desse período, a Secretaria de Meio Ambiente assume a parte de infraestrutura, né? Então quem deveria se posicionar de forma mais cuidadosa e mais conservativa com o patrimônio natural é exatamente quem está fazendo a concessão, né? Então isso é uma contradição, uma desestruturação, né, do ponto de vista institucional, né, da política pública. E aí a outra coisa que a gente foi tomar de surpresa é que enquanto, né, as comunidades pesqueiras, as organizações dos pescadores, né, os espaços institucionais constituídos por esses pescadores, como são os fóruns, né, as áreas da universidade que trabalham, né, na perspectiva de conservação do patrimônio, né, da sociobiodiversidade, não tem conhecimento do projeto, que a gente tem conhecimento que existia um potencial eólico apenas, né, e alguns estudos acadêmicos, inclusive da própria Universidade Federal do Rio Grande, que diziam, né, que teriam que ter um planejamento, que possíveis planejamentos poderiam acontecer, né, e então que conosco não há diálogo, né, com esse grande grupo, com a sociedade em geral, e principalmente com quem vai ser impactado, não há diálogo, né, mas com o setor estava sendo dialogado há mais de 2 anos, né, então essa é a primeira grande surpresa. A segunda surpresa é isso, a gente receber isso no meio da pandemia, numa consulta pública muito rápida, né, e depois, então, aí, enfim, né, teve manifestações, as organizações dos pescadores se posicionaram, a gente, enquanto universidade, se posicionou, né, tecnicamente, academicamente, a partir dos conteúdos que a gente tinha acesso, né, exatamente por não existir o projeto. A resposta do governo do estado foi de tudo aquilo que estava sendo colocado, num primeiro momento, como uma fonte de preocupação, seriam questões pós-concessão, só que, na verdade, tem que ter uma discussão se é viável a Lagoa dos Patos ser concedida para energia eólica, independente de ser 1, de ser 30 ou de ser 50
torres, né, ou de ser 200, né, porque é isso, ou de ser 500, ou de ser 5.000, ou de ser 100.000, porque ninguém sabe, né, então isso é antes, esse planejamento é anterior, né, o reconhecimento, né, aí sobre as comunidades tradicionais, sobre os pescadores, sobre esse uso desse território por essas comunidades também é relevante, né, porque elas estão aí, existem mapeamentos, existem documentos, né, existem organizações e instituições, né, então não é algo que é invisível, né, sim, basta existir o interesse por parte do governo do estado, né, então essas são as primeiras surpresas, né, se a gente, essa movimentação, ou por ela ou por outro motivo, teve um freamento por parte do governo do estado, porque era isso, o edital dizia que pós-audiência pública, que estava prevista em janeiro, então em fevereiro, que era um mês, né, isso em fevereiro de 2022, haveria concessão, e ela paralisou. No final daquele ano, né, a FEPAM lança de novo um termo de referência para consulta pública, prevendo, né, solicitando subsídios, né, para estudos técnicos, estudos ambientais para a Lagoa, mas já também não com esse tom de planejamento pretérito, né, mas com uma ideia de zoneamento, caso, né, considerando como dado a concessão onerosa, né? Então, aí de novo, assim, né, a gente olha o documento, analisa, né, e aí é bem na área que a gente atua, né, porque a gente é da gestão ambiental na universidade, né, então a gente chama atenção isso, né, de que são outros os instrumentos, de que tem uma discussão pretérita, que tem demanda por consulta, né, e aí depois a gente não teve mais informação. E aí as informações que a gente tem acesso até hoje, né, como a Célia, assim, então a gente enquanto universidade, pesquisador, né, que acompanha, que está atento, a gente recebe, assim, notícias, né, o governo do estado fez um acordo com tal empresa, o governo do estado, né, fez isso. Então, de novo, assim, é muito, muito pouco democrático, né, eu diria, né, o acesso às informações, né, principalmente pensando, né, que essas decisões afetam a vida das pessoas. E aí, por último, que eu acho que eu já estou no meu tempo, fazendo a relação dos dois temas, né, eu acho que a gente tem que pensar assim, que a questão da matriz energética, né, da mudança de matriz energética para o combate às mudanças climáticas, ela é extremamente relevante, mas em primeiro a gente tem que, né, dialogar em que medida que as eólicas rompem com essa matriz, né, porque a produção das pás, a produção da infraestrutura da energia eólica toda vem da mesma matriz, né. Agora a gente estava com a discussão do projeto de lei para as eólicas offshore, estava até ontem, antes de ontem na mídia, né, chamando a atenção que nesse mesmo projeto está a proposição de implementação de termoelétricas que mantém a mesma matriz, né, então, assim, é isso, exatamente o que a gente está falando de mudança de matriz, porque existe características do modelo das eólicas que não são debatidos, né, que permanece a mesma matriz, acho que esse é o primeiro ponto, e o segundo é que, independente da matriz, né, existe um respeito à sociobiodiversidade, às pessoas, às comunidades tradicionais, né, existem direitos, assim, existe respeito, eu diria, como um valor essencial, né, no mínimo que a gente exige de parte de um governo a respeito, né, agora mais do que o respeito, né, existem direitos, né, existem direitos das pessoas enquanto cidadãs, existem direitos dos povos e comunidades tradicionais, e a gente também existe um rol aí de legislação, né, em relação ao patrimônio ambiental brasileiro, que não é de um governo específico, seja ele municipal, estadual, federal, né, mas é um patrimônio nacional que os governos têm responsabilidade de manutenção, né? Então essa lógica ela precisa ser resgatada, né? Porque assim a sensação é que o governo estadual traz uma lógica de propriedade, né, sobre os recursos públicos, sobre os bens públicos, sobre os bens comuns, assim, né? Então eu queria, enfim, fazer essas reflexões, né, para a gente poder debater, tá? É isso aí. Professora Tatiana, obrigada. A gente volta a falar daqui a pouco. Já ouvimos então a Célia, a professora Tatiana. Agora vamos ouvir o Rafael Fernandes. Ele é engenheiro, geólogo e analista ambiental
da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Hesler, é a FEPAM. O Rafael atua na área de gestão ambiental e poderá nos contar sobre o papel do Estado na proteção dessas áreas e como é o diálogo entre as comunidades e os projetos de desenvolvimento, incluindo os de energia eólica. Rafael, igualmente, tem 15 minutos e eu vou te avisando também conforme o tempo. Tá bem? À vontade. Obrigado, Eliade. Eu havia te enviado ali, preparei um pequeno conjunto de slides, se for possível a gente projetar, porque são 5, 6 slides, mas eles vão ilustrando a conversa aqui, né? Isso, mas antes de mais nada, então, eu quero agradecer e saudar todos os colegas da mesa, né? A Liege, que fez o convite, agradecer o pessoal da URGS, né? Do PGDR, e assim, exaltar as falas da Célia e da Tatiana que me antecederam, né? Acho que assim, se a gente tivesse combinado aqui as falas, a gente não teria, talvez não conseguiria talvez casar tão bem os temas e aquilo que eu acho que a gente pensa, que a gente, né, aqui compartilha de pensamento a respeito do assunto. Então, eu trabalho na FEPAM, mas não venho aqui de forma institucional, né? Venho como técnico da área, com quem trabalha e enfim, né, dentro daquilo que nós, enquanto colegas, conversamos, também discutimos e vamos nos apropriando dos temas, tudo que vai acontecendo, que envolve o nosso trabalho, né? A gente também foi, né, pego de surpresa nesse tema, né? E eu trago aqui justamente assim, uma referência bibliográfica que eu digo, é um livro, né, um conjunto de artigos lançados pelo IPEA ali em 2017, a partir de um evento, né, um seminário internacional, que o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas fez em 2017, onde justamente ele trata dessa questão que a Tatiana abordou, né, que é o planejamento, né? A gente tem como, né, e assim, Eliege, o licenciamento ambiental é uma ferramenta que a gente não pode prescindir, imprescindível da gestão ambiental, né? Volta e meia a gente vê iniciativas, a gente vê, enfim, a alteração do Código Estadual de Meio Ambiente, em que se criam modalidades de licenciamento, né? Aquela conversa que a gente ouve há muitos ventos de que o licenciamento ambiental é isso, é aquilo, e muitas das vezes sendo demonizado, e a verdade é que ele, né, é a grande ferramenta da gestão ambiental aplicada no país, e é através dele que a gente faz a grande parte da nossa gestão pública, né? E sim, ele dá conta de uma série de questões, mas ele, por si só, não é o suficiente para a gestão, né? Quando a gente está falando de licenciamento ambiental, a gente já está falando de projeto, né? A gente já está falando de uma concepção de uso de território, né, onde um órgão de meio ambiente, o licenciamento, ele é o reconhecimento por parte do poder público em que determinado uso possui viabilidade ambiental, né? Entretanto, existem etapas anteriores, né, e essas etapas elas acabam sendo consumadas, né, em gabinetes, por governos, enfim, que não enxergam ou não querem enxergar a importância dessas outras ferramentas que a lei dispõe, né? O licenciamento ambiental, de novo, é uma das ferramentas da Política Nacional de Meio Ambiente. A gente tem os zoneamentos que são importantíssimos, né, para a organização do território, para essa avaliação dos potenciais, para essa etapa anterior, de novo, à concepção de um projeto, onde a gente vai fazer as escutas, onde a gente vai a campo, a gente vai às áreas, levantar dado primário e vai conhecer o que o território possui, né, o que já está lá instalado, quais são as potencialidades e avaliar, né, planilhar isso, enfim, cartografar isso, e aí poder, então, ter uma visão mais ampla, uma visão mais completa, uma visão do todo, né? E aí, a partir disso, a gente começar a pensar em uso, né? Começar a pensar em projetos e aquilo que potencialmente se pode fazer em determinada área, né? E aí, para o caso específico, a questão da Lagoa dos Patos, né, gente, as lagoas do estado, isso é uma imensidão, a gente está falando de um território vastíssimo, né? E até aqui o que chega de informação é se fala Lagoa dos Patos, mas da onde? Né? Em que setores, em que porções, em que áreas, quanto de áreas está se falando, isso tudo não ficou claro desde o início do processo, né? Se fala das áreas como um todo e falta informação, fluxo de informação, que é o que a Célia colocou na fala dela, e está perfeito, é isso, né? A gente não tem muitas vezes a transparência necessária, o fluxo de informações necessário, né? As coisas não chegam até as pessoas, as comunidades pescadoras, que para um tipo de uso desses, elas vão ser diretamente impactadas, elas se querem saber que isso está ocorrendo, né? Isso é inadmissível, a gente não tem como
pensar em gestão ambiental pública sendo feito dessa forma. Então, é um pouco isso. Eu peço para passar para o próximo slide, Elias. Então, isso aqui, né, são dados lá de 2014, né, do Atlas Eólico, e o Atlas Eólico é bom que a gente, né, tenha, assim, fazer as distinções necessárias. A gente possui um Atlas Eólico, que ele basicamente faz um levantamento de potencial eólico no estado, e ele se atém a isso, ele não vai ver questões ambientais, e a gente tem o zoneamento eólico, né, o zoneamento, sim, produzido pela FEPAM, pelo órgão de meio ambiente, né, e lá a gente tem a categorização, né, do território gaúcho em classes, né, de maior ou menor fragilidade, e pensa em critérios para licenciamento ambiental. Mas isso tudo para o que a gente chama, né, do onshore, né, que é basicamente as torres instaladas no continente, em terra firme, né, e é onde a gente possui os parques eólicos hoje no nosso estado do Rio Grande do Sul, né. E a gente vê todo esse potencial que foi lá definido, estudado em 2014, onde a gente chega a ter, né, enfim, mais de 100 gigawatts para torres de até 100 metros, 245 gigawatts para as torres de 150 metros, e para a Lagoa dos Patos a gente teria um potencial para 34 gigawatts. Mas a Lagoa dos Patos também, né, assim, ela também, assim como ela se difere dessas áreas onshore, ela também se difere das áreas offshore, né? Elas são o que a gente chama de nearshore, né? A área, ela não está no continente, não está em terra firme, mas também não está em alto mar, não está em numa condição oceânica, né? Que são aquelas áreas ali mais à direita, da figura direita, que são esses empreendimentos hoje em licenciamento com o IBAMA, né? Aquelas áreas todas ali, são cerca de 22 áreas que hoje o IBAMA está analisando e são essas, sim, parques eólicos offshore. Na Lagoa dos Patos a gente não tem nenhum processo de licenciamento, não tem nenhum expediente aberto na FEPAM, hoje não está tramitando nenhum pedido de licença, né, dentro da FEPAM, e o que teve, né, é isso que a Tatiana tocou, e a Célia também, né, na questão da audiência pública, onde se tratava de uma concessão para estudos feitos por uma empresa dinamarquesa, né, e aquela audiência pública foi muito importante a participação da sociedade, dos movimentos sociais de forma geral, a FURG, né, o Marés, pessoal, os pescadores, enfim, né, que lá estiveram e lá falaram, levantaram uma série de questionamentos, e pelo menos, assim, um efeito que nos parece que causou é que o processo fosse estagnado, pelo menos. Ele sofreu uma afronta no sentido de que, assim, não é bem assim fazer isso, né? Quando nós recebemos essa informação, o olhar dos técnicos da FEPAM foi nesse sentido também. Olha, nos causa espécie, porque a gente sequer tem ramo de atividade para licenciar, né? A gente organiza o licenciamento ambiental através de ramos, tipologias de atividades, né, que é onde aquela empresa, enfim, interessada numa licença, vai enquadrar o seu empreendimento, que é como a gente, um jargão que se emprega, né? E a gente não tem para esse tipo de empreendimento, né, sequer a tipologia ainda definida. Então, de fato, a audiência pública nos pareceu algo absolutamente assodado e uma discussão que justamente, né, ela vem obliterando o debate e desrespeita uma necessária construção, um necessário planejamento, né, conforme a gente vem falando. Pode passar, por favor, Elias. Então, essa é a sua lista dos empreendimentos, 22, né, e o total. Então, ainda tem essa questão, né, a gente vem falar em ampliar em mais áreas de parque eólico, mas a gente já tem hoje. O Estado do Rio Grande do Sul produziu no ano de 2023 algo em torno de quase 11 gigawatts, né, daí das diferentes tipos, né, de geração de energia, né, hidrelétrica, enfim, também eólica. Temos licenciados ainda, né, que não estão produzindo, mas já detêm licença, empreendimentos que já detêm licença, todos esses são onshore, né, para coisa de 9 gigawatts, né, e ainda todo aquele potencial que o Atlas já traz desde 2014, onde a Lagoa dos Patos apresenta o menor, né, de todos esses, tanto onshore quanto offshore. Então, tudo isso vem na etapa de planejamento, né, Tatiana? É nesse momento em que a gente vai fazer uma avaliação, qual é a demanda, qual é a necessidade que se tem, ou né, como que vai ser feito, por que vai se ampliar ou não vai se ampliar, né, a produção da energia, né? E claro, e aí tem toda outra questão que a Tatiana também já tocou, já trouxe aqui, mas quando a gente fala, né, em parques eólicos ou em alto mar, né, ou em uma área, né, em corpos hídricos, de forma geral, assim, a gente está falando de estrutura portuária, a gente está falando de toda uma infraestrutura que é necessária também instalar e que, por vezes, essa infraestrutura toda ela pode ser mais danosa que o próprio parque eólico, mais
com maior potencial impacto, né, negativo sobre o território, porque tu vai ter que construir portos, tu vai ter que fazer dragagem, tu vai ter que, enfim, que tipo de estrutura, que tipo de atividades acarreta tu implementar, tu instalar torres, né, de usina eólica na Lagoa dos Patos. Tudo isso precisa ser pensado, precisa ser visto, precisa ser avaliado, né, e tem que vir junto no momento em que primeiro, se avalia quais são as potencialidades da área, aquilo que já existe, o que já está instalado, aquilo que é cultural, aquilo que, né, que é tradicional, que é a pesca. Existe uma série de colônias de pescadores na Lagoa dos Patos, né, e vai conflitar, evidentemente vai conflitar, como isso vai ser manejado, né, para outros usos, tantos que são potenciais usos dessa área, e especialmente assim, a gente está falando de um corpo hídrico, a gente está falando de água doce, a gente está falando de água, enfim, né, que é, né, enfim, o grande recurso, quando a gente fala assim, olha, esse olhar que o ser humano tem para a natureza, onde vê, né, as coisas como recurso, as coisas da natureza, a água é um recurso primordial que participa de toda a vida, de todos os processos, de toda a indústria, de tudo aquilo que a gente produz, né, a água, né, e ela que sustenta a vida. Então, esse olhar todo não pode ser vencido em uma conversa onde se pensa simplesmente no negócio, onde dentro de gabinete, onde o governo, uma empresa, né, chega a um acordo e já pensa numa concessão. Não, a gente tem que ter concessão social, a gente tem que ter participação da academia, né? A gente tem que ter os setores, os diferentes setores representados, as ONGs, né? As comunidades tradicionais, enfim, as pessoas que vão ser afetadas, os territórios dos municípios, enfim, todo mundo tem que participar dessa discussão e a gente aí sim criar consensos e criar, né, planejar como é que a gente vai usar, como a gente vai ocupar o nosso território. Pode passar, por favor, Helene. Bom, enfim, aqui de novo a comparação, né? A gente vê que no mar a gente tem um potencial, né, que é mais do que o dobro da Lagoa dos Patos, né? Quer dizer, não só da Lagoa dos Patos, das 3 lagoas, né? Dos Patos, Mirim e Mangueira. Pode passar, por favor, Eliege. Então, assim, já fechando assim, esses slides e trazendo a reflexão de que existe a demanda, né, da eletrificação verde na nossa matriz elétrica, né, a descarbonização, a gente abandonar, né, as fontes de energia que usam, enfim, o combustível fóssil, etc., né. Entretanto, né, a gente precisa justamente fazer essa avaliação, trabalhar em nível de planejamento, sair desse trabalho que é a forma corriqueira de fazer a gestão ambiental pública, que é em nível de projeto, é em nível de avaliação, já de tomada de decisão do que nós vamos fazer e olhar para uma etapa anterior, que é a de planejamento. Né? E aqui estão, eu trouxe resumido esses dados que eu já fui falando aqui ao longo da apresentação, né? A questão dos 10 gigas que foram produzidos em 2023, o que ainda não está operando, mas já está licenciado, esses 9 gigawatts, né? A Lagoa dos Patos, que ela tem um potencial para 34, isso, né, segundo o Latas de 2014, e essas áreas offshore que têm um potencial para 80 gigawatts. Pode passar, por favor, Eliege. Então, de novo, então, hoje não há licenciamento ambiental na Lagoa dos Patos, né? Não há nenhum tipo de licenciamento ambiental, e tampouco há tipologia, né, para se licenciar. Então, assim, o estágio em que estamos das coisas é esse, né? Nos parece, assim, né, e eu falo isso, acho que com bastante, com pouca margem de erro, acho que seria acho que consenso entre os colegas, que nos parece que estudos prévios a qualquer concessão de uso, né, eles são vitais, eles são mais do que necessários. Né? Inclusive, a abertura, não há como pensar em abertura de processo de licenciamento ambiental para uma tipologia totalmente nova, que acarreta em novos conflitos, em uso que nunca foi definido, já em nível de projeto. Né? E a questão da audiência, né, o que eu já comentei, foi feita uma audiência pública, né, vocês participaram, estiveram lá e foi importantíssima essa mobilização, essa participação, né? A posição dos técnicos da FEPAM, de quem, né, lida especialmente com o assunto, é que o Estado, não uma empresa, o Estado conduz esses estudos, né? O Estado faça a avaliação desses potenciais e não para um uso já pré-determinado, né? O ideal que se faça uma visão macro, uma visão do todo, e se pense nos múltiplos usos que a gente pode ter, né, da água, do território, enfim, e aí sim se parta, né, para uma próxima etapa que é necessária, e a gente não
deve jamais abrir mão dela, que é o licenciamento ambiental, né? Mas e as ferramentas, elas existem, elas estão definidas em lei, enfim, elas estão definidas, né, em todo o arcabouço legal que a gente dispõe, que são os zoneamentos, são as avaliações ambientais estratégicas, né? Enfim, esses são os insumos que a gente tem para fazer a gestão, né? Não só o licenciamento, né? Não só, de novo, pensar em projeto, a gente tem que pensar em planejamento, a gente tem que pensar em ordenamento do território, né? A gente tem que pensar os usos que estão lá já definidos, né? E o que ocorre, Eliade, com essa forma, esse fazer que a gente vem empregando, isso redunda que o licenciamento ambiental é hoje o grande palco onde todos os conflitos aparecem, né? É nele em que as questões do uso, né, da ocupação do território aparecem, porque a gente não tem essas etapas anteriores onde a gente pode antecipar uma série de questões, né? Uma série de questões que podem já ser vistas e devem ser vistas, né, quando a gente trabalha em nível de planejamento. Então, a gente, de novo, pensando diretamente em uso já pré-definido da área, a gente tem maior chance de gerar conflitos, maior chances de enfim, acarretar em prejuízos muitas vezes irreversíveis, né? Quando a gente está falando da questão ambiental, né? E a gente tem toda, né, enfim, né, a gente deve primar pela qualidade ambiental, esse deve ser o ponto de partida da nossa discussão. E, bom, é isso. Inicialmente, eu acho que são essas questões para comentar, assim, trazer o que é bem importante, que a Célia tocou também, né? Fazer a informação circular, né? A gente precisa desse fluxo de informação, a gente precisa das pessoas, da transparência, né? É necessário que as pessoas saibam o que está acontecendo, né? E então é isso, a gente não tem o licenciamento ambiental hoje, não ocorre, não tem nenhum processo de licenciamento ambiental tramitando na FEPAM que trate de parque eólico nas lagoas, né? E a nossa posição enquanto quem trabalha na área, quem, né, tá ali nesse dia a dia, é essa, que a gente não deve partir direto para concepções de projeto, e sim pensar no planejamento territorial. E é isso. Certo. Obrigada, Rafael. Agradecer também a pessoa que passou aqui para nós, não era eu que estava passando, agradecer então, acho que foi uma das duas professoras. Eu já quero passar também a palavra para a professora, só aproveitar e te perguntar, Rafael, será que você tem uma ideia, assim, para nos responder, se for possível, né, a respeito das usinas eólicas já implantadas no Rio Grande do Sul? A FEPAM tem informação, ou se pode disponibilizar, a respeito de impactos ambientais ou outros tipos de impactos e multas que elas tenham recebido, ou enfim, como que, enfim, se tem algo assim, né, registrado, porque a gente não encontra nada, encontra em vários estados do país, mas sobre o estado ou o funcionamento, assim, né, com a sociedade das usinas no Rio Grande do Sul, a gente não encontra nada, né, o que é bastante curioso, porque há em vários estados, né, e se isso for possível, e também a respeito desse porto de Arroio do Sal, eu queria saber se realmente está em processo de licenciamento, se está andando, ou se é o caso também, como foi da Lagoa, de fazerem vários acordos, ampla divulgação na imprensa, em nível nacional também, e acabou que não era, né, que não andou, que enfim, né, ou que enfim, está suspenso, né? Porque a gente viu muitas notícias, porém, e o licenciamento, né? A gente viu muitos apertos de mãos a respeito do Porto de Arroio do Sal, e a questão portuária, a gente já está, né, preocupado isso aí, né? Então, se você tiver alguma informação sobre o andamento do licenciamento do Porto de Arroio também, né, para aproveitar a tua presença aqui. Sim. Enfim, todo o funcionamento, a operação desses empreendimentos, ela é monitorada, e isso consta de, né, cada processo de licenciamento, isso é público, é informação pública, e todo cidadão interessado tem o direito a acessar essas informações. Também sobre multas, enfim, né? A questão é que, claro, existe a tramitação, uma vez autuado, tem todo um trâmite, né, enfim, afinal das contas, é um processo administrativo até que, né, enfim,
empresa autuada ela vai entrar com recurso, etc. e tal. Mas, assim, eu não disponho do número, não sei te dizer, assim, a quantas anda a vida desses parques eólicos, se são áreas em que ensejam, assim, um grande número de infrações. Eu não tenho... Tem como lançar mão dessa informação, mas eu não tenho ela agora, tá? Do Porto Sal também, é um expediente muito parecido com esse, né? Primeiro tu já lança direto no debate público, já larga para as pessoas aquilo, já faz com que o debate se estabeleça e de novo, tá falando já de um uso, né? Tu já tá falando de projeto, tu já tá, né? Tem uma concepção feita em gabinete, né? No fim das contas é isso, o governo vai conversar com empresários, enfim, com o setor e se toma uma decisão de é isso que nós vamos fazer lá. E se pensa, né, se quer tomar essa decisão, mas isso, claro, que ganha o debate público, as pessoas ficam sabendo e da forma como que é jogado, gera polêmica, gera, né, conflitos, gera, enfim, uma série de desdobramentos que enfim, não é nem o desejável, né, para ninguém, no fim das contas é isso. Mas, de novo, é a falta, né, de um olhar, e a gente tem para o Estado, né, o zoneamento ecológico econômico finalizado já desde o ano de 2019, entregue ao Estado, e que carece de implementação, né, outras tantas ferramentas que a gente faz uma série de estudos nas diferentes áreas, né, da gestão pública, né, na área dos recursos hídricos, enfim, os planos de bacia, os planos diretores dos municípios, os planos de resíduos sólidos, enfim, uma série de ferramentas que a gente tem produzida pelo serviço público, pelo servidor que ali, né, se dedicou e etc e tal, tá ali aquele trabalho pronto e muitos desses trabalhos de excelência muito bons que o poder público acaba, né, não colocando eles, planos de ações, enfim, acabam não virando as ações que a gente precisaria. Então é isso. Do Porto do Arroio do Sal, ele é um projeto do IBAMA, né, o licenciamento é com o IBAMA, mas até onde tenho notícias, ele sequer havia sido protocolado ainda, o pedido do EIA-RIMA, né, e quando é um EIA-RIMA se faz um termo de referência específico para aquele empreendimento, primeiro tem que aprovar o termo de referência, né, dos estudos que vão ser feitos, e até onde eu sei, ele sequer havia sido protocolado ainda. Está bem, obrigada. Eu gostaria de abrir para as professoras, se desejarem falar, fazer alguma pergunta, e os colegas também, né, da nossa disciplina, podem ficar à vontade. Quem quiser aproveitar a presença, né, dos nossos palestrantes. E caso não tiver ninguém assim para se manifestar, a gente pode seguir complementando com as informações. Vamos aguardar um instante se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Acho que não. Qualquer coisa nos chamem, tá? Só dá um sinal. A professora Tatiana e a Célia, de repente, se a gente, que eu me lembre, né, a Lagoa dos Patos e o fato de ser uma comunidade tradicional, e tem várias, né, não é só a pesca artesanal, tem outras comunidades tradicionais também no território. Então, tem legislações específicas, né, inclusive a Convenção 169 da OIT, e também a biodiversidade da Lagoa dos Patos, ela já é protegida em vários acordos internacionais, como o Ramsar. Então, para o governo fazer além de não estar cumprindo bem como esses protocolos já assinados, né, internacionalmente, se for passar por cima deles, então seria um grande problema, né? Então, vocês poderiam comentar, né, de repente, se a professora Tatiana quiser comentar sobre a biodiversidade, né, e depois a Célia sobre a pesca, ou enfim, podem trocar a ordem também, como ficar melhor. Privilégio, só aqui a Rumi, professora Sim, Rumi. professora. Boa tarde aos convidados, Rafael, Tatiana e Célia, muito obrigada. Acho que assim, o Rafael acho que foi muito feliz falando né, de como foi muito bem concatenado, aí mesmo que não especificamente planejado, mas na verdade, né, a Liege planejou muito bem, né, porque conhecia muito bem as falas, mas assim, muito, muito esclarecedor, tá? E nós, como assim,
pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente, enfim, né, a gente ouve o que vocês estão falando e ficamos extremamente preocupados, porque aqui é uma fala que vem dos movimentos sociais, por um lado, e uma fala assim, bastante técnica e também bastante fundamentada, digamos, em uma trajetória, né, trajetória de pesquisa. Aí, né, por um lado, quem está na linha de frente aí da gestão ambiental, né, da viabilização da gestão ambiental, né, a Tatiana como uma pesquisadora que acompanha essas dinâmicas e efetua aí toda essas pesquisas científicas, e a Célia aí né, como quem efetivamente aí está habitando né, e recebe aí todos os impactos dessas situações colocadas aí, né? E aí, só para complementar o que, Liege, na mesma linha, eu gostaria de perguntar também para a Célia se você já tem, se os pescadores têm, né, um protocolo de consulta, tá? Formalizado, e o quão, assim, Rafael e Tatiana também, né, o quão efetivamente os pescadores artesanais estão sendo considerados aqui no Rio Grande do Sul como povos, ou mais especificamente como comunidade tradicional. Então, só para complementar, na mesma linha do que a Eliage tinha colocado. Bom, assim, o protocolo de consulta, até o momento, lá no Rio Grande, lá no Rio Grande do Norte, não, é o São José do Norte, agora eles têm protocolo de consulta. Eu não tenho bem certeza se faz uns 2 a 3 meses eles já têm protocolo de consulta. A gente já está trabalhando em cima disso aqui para Pelotas também ter o protocolo de consulta aqui da nossa região. Agora, na quarta-feira, dia 4 de dezembro, a gente vai ter uma audiência lá na Câmara de Vereadores de Pelotas, juntando todos os pescadores da Ponte, do Rio Grande, da Vila da Palha, do Passo dos Negros, das Doquinha, aqui da Barra de Pelotas, da Colônia Z3. Os pescadores todos vão se reunir na Câmara de Vereadores nessa quarta-feira, às 9 horas da manhã, porque vai ser votado uma lei para reconhecimento dos povos tradicionais dos ribeirinhos da costa da Lagoa dos Patos aqui. Aí, então a gente está bem apreensivo, que a gente já teve essa semana uma reunião na Câmara e os vereadores se mostraram bem atenciosos com as comunidades e praticamente 99% dos vereadores é a favor dos pescadores. Então a gente está convicto que dia 4, nessa audiência, os pescadores vão ser reconhecidos. Bom, então, complementando, né, o que a Célia está trazendo, na verdade, em São José do Norte, quem já tem protocolo é a comunidade pesqueira da Várzea, tá? Então, foi um protocolo construído pela comunidade, né, pela associação, a Secov, com apoio, né, que é o Centro Comunitário dos Pescadores da Várzea, com apoio do Laboratório Marés, né? Então a gente fez a sistematização para eles. O protocolo foi finalizado em maio, ali um pouco antes da inundação, e aí eles conseguiram protocolar já no Ministério Público. Ele consta no Observatório de Protocolos, né? Ele já está publicizado no Observatório de Protocolos. E ele foi agora recentemente entregue na audiência pública, não, né, na reunião pública que aconteceu em São José do Norte por conta de um empreendimento minerário. E no caso aqui de Pelotas, na verdade, assim, em relação às demais comunidades pesqueiras da Lagoa dos Patos, né, também junto com o movimento dos pescadores e pescadores artesanais, a gente está trabalhando, né, tanto o Laboratório Marés como o REAT, que é um outro grupo da FURG, que está no Campos Carreiros. Então, né, os dois laboratórios, vamos dizer assim, estão trabalhando em conjunto com o MPP para a proposição de um protocolo para a Lagoa como um todo. Na verdade, hoje que a gente está trabalhando, né, aliás, desde o início do ano, antes das inundações, a gente tem realizado oficinas nas comunidades para apresentar o que é o protocolo,
apresentar, né, fazer todo um processo de autorreconhecimento desse território, seja por meio deles se reconhecerem enquanto comunidades tradicionais, porque isso não está dado, né, e às vezes também são termos que a legislação usa, mas os pescadores usam outros termos, né, assim, então, deles entenderem a legislação e se reconhecerem, de caracterizar o território pesqueiro, tanto em terra como em água, para daí, pós fazer todo esse processo na lagoa, a gente está trabalhando na constituição de um único protocolo para a lagoa. E aí a gente previu inicialmente 25 oficinas, né, envolvendo os 13 municípios no entorno da lagoa, e a gente realizou mais ou menos 13 oficinas, né, então até uma que amanhã tem mais uma, enfim, toda semana a gente faz, né, assim, a gente faz a mobilização, depois a equipe faz a mobilização com os integrantes do MPP, faz depois a oficina, né, e aí então a gente está construindo essa base para debater, né, se for de interesse das comunidades, né, a gente acredita que sim, a existência de um protocolo. E esse processo também de se compreender mesmo, né, enquanto povos e comunidades tradicionais, porque, na verdade, muitas vezes por parte, né, não vou responder pelo Rafael, nem pela FEPAM, nem pela SEMA, mas o Estado brasileiro, de forma geral, muitas vezes reconhece os pescadores enquanto pescadores artesanais, mas não os considera enquanto parte dos povos e comunidades tradicionais. Então, você fez essa pergunta né, Elias fez essa pergunta da questão dos direitos, né? Então, sim, né, existe uma série de direitos previstos, né, para os povos e comunidades tradicionais, né, enquanto formas de organização diferenciada da sociedade, enquanto parte do patrimônio sociocultural, da necessidade, né, de se reconhecer e se valorizar, de consultar, né, inclusive de direitos específicos que são constantemente violados, né? Seja no que diz respeito, por exemplo, à decisão de fechamento de uma escola na comunidade, seja em relação ao deslocamento, né, a retirada da comunidade da sua área, seja em relação à proibição de espécies, como é o caso, por exemplo, da proibição da pesca do bagre, né? Então, assim, então existe, né, se vivencia, né, entre os pescadores artesanais no Brasil e no Rio Grande do Sul, vivenciam essa violação dos seus direitos, né, constantemente. E o protocolo é um instrumento bastante interessante para pensar, né, como um mecanismo de busca, né, de auxiliar, instrumentalizar as comunidades para acessar os seus direitos. E aí eu também traria uma análise que, assim, a gente tem, e eu acho, assim, essa análise, inclusive, envolve a identidade dos nossos pescadores, né, gaúchos, que a gente tem uma construção de uma identidade, de uma perspectiva imaginária da pesca artesanal como uma atividade de muita pequena escala, que não faz uso de embarcações motorizadas, né, assim, sempre, não que ela não exista, ela existe, né, mas assim, a gente tem mais facilidade, né, em reconhecer, por exemplo, a pesca artesanal de regiões como o Norte, o Nordeste, como artesanal, né, como tradicional, e menos em estados do Sul e do Sudeste, né, porque ela foi objeto, né, de políticas públicas, de inovação tecnológica por parte do Estado. Então, apesar dela se manter artesanal, né, então a organização da comunidade, os processos produtivos, o conhecimento passado de pais para filhos, né, a relação na Constituição com os povos originários, né, a gente tem muitas vezes esse não reconhecimento, assim, né, essa não, pela sociedade brasileira como um todo, né, e isso acaba também muitas vezes, né, os próprios pescadores com dificuldade de se entender, assim, nesse processo. E aí, por fim, também respondendo a questão da ELEGE, na verdade, a gente, quando fez a revisão bibliográfica, o estudo dos impactos sobre energia eólica na Lagoa dos Patos, a gente focou na pesca e focou na questão das aves, tá? Então como você disse, né, o Brasil é signatário da Ramsar, né, que é uma das convenções sobre aves em áreas úmidas, né?
A gente também tem uma questão da diversidade de aves. Então, a gente tem uma questão de diversidade de aves que envolve a Lagoa dos Patos, pensando as aves migratórias, e a gente tem também uma questão de diversidade de aves que são permanentes na Lagoa dos Patos, né? E que fazem pequenos trânsitos, assim, por exemplo, da costa leste para a costa oeste da Lagoa dos Patos, né? E aí, no caso, por exemplo, de um documento do Ministério do Meio Ambiente, né, que também reconhece a biodiversidade no Brasil, ela estabelece que a Lagoa dos Patos, né, a região do Lagoa dos Patos e a própria margem leste da Lagoa dos Patos, né, que é onde fica a Lagoa do Peixe, onde fica ali Mostarda, Tavares, São José do Norte, né, para as pessoas se situarem, elas são áreas extremas, né, de extrema importância, da maior importância para a conservação da biodiversidade de aves. E as aves são extremamente impactadas pelas eólicas, né? Porque tanto pelo ruído como pela questão das hélices, né? Que afastam, que afungentam e que inclusive pode ter colisão. Tá? Então acho que essa foi a dimensão. E a outra dimensão que envolve a pesca, né? Então, primeiro, mais diretamente, né? As eólicas prevêem área de exclusão de pesca. E aí o estudo de pesquisa energética, a empresa de pesquisa energética, né, que faz o estudo dizendo sobre os cuidados ambientais que se deve ter quando da implementação de eólicas no caso do Brasil, né? Então a empresa de pesquisa energética, para quem não conhece, é vinculada ao Ministério de Minas e Energia e faz, né, a partir da expectativa do setor, né, do Ministério de Minas e Energia, estudos ambientais, né, e aí isso é importante ponderar, porque o que o Rafael chama atenção é muito importante, né, que a área ambiental, né, tipo os órgãos estaduais de meio ambiente, os órgãos federais de meio ambiente, quem deveriam estar conduzindo esses estudos, né, mas enfim, são estudos de qualidade. Ela chama atenção que onde tem presença de parques eólicos, tem a necessidade de uma área de exclusão por segurança à navegação, segurança porque passam cabos submersos, né, de energia, e que essa área não pode ser concedida para outras atividades econômicas. Então, não pode ter pesca na volta de parque eólico. Como a gente não tem a dimensão de quantos parques são, a gente, na verdade, está inviabilizando a pesca artesanal na Lagoa dos Patos. Essa é a primeira coisa. A gente está tratando, por exemplo, de áreas que podem ser muito grandes e de comunidades que teriam que dar a volta, né, no parque para chegar nas áreas de pesca. Então, eu lembro de forma bastante enfática, assim, né, a Latife, que é uma pescadora ali da região do Delta do Jacuí, né, da região metropolitana de Porto Alegre, falando vai ficar inviável de pescar, porque para eu chegar onde eu pesco hoje, né, em linha reta, eu demoro de 2 a 3 horas. Então, como é que eu vou desviar de um parque, né? Então, assim, isso, né, se a área que ela pesca também não for objeto de um parque, porque a gente sempre está tratando dessa falta de informação. E os outros impactos se vêm, né, da questão da instalação, de pensar que se esses parques foram instalados via água, vai ter necessidade de dragar a lagoa, porque a lagoa é rasa, de disponibilidade de material em suspensão, o que pode ter contaminação em área sedimentar da lagoa, de ruído para as espécies de peixes que estão na volta, né? Então existe algumas leituras, por exemplo, de que a tainha é muito sensível, né? De mudança na dinâmica da água salgando e, né, na hidrologia da lagoa. Então, essas coisas foram as que a gente analisou, né, a partir de revisão bibliográfica e a partir da literatura que está disponível, né, nacionalmente e internacionalmente, e que então constituem esse parecer que a gente fez na época, né? Que quem tiver interesse aí tá disponível no site do laboratório. Né? Ele é bastante divulgado, enfim, né? Quem acaba até foi realmente assim, né? Uma coisa que nos surpreendeu, assim, né? Como faltava, assim, é tão carente de estudos prévios e de análises prévias, como o Rafael diz, que a gente fez uma revisão para subsidiar posicionamento das organizações de pescadores, né, na audiência pública, eles entenderem os impactos e acabou tendo um papel até mais relevante o parecer, né, exatamente por essa falta de informações, assim, né. E aí,
por fim, assim, também me somando ao que o Rafael fala, assim, né, eu também, o licenciamento é um instrumento extremamente importante, né, mas ele não dá conta de pensar o todo, né, o licenciamento ambiental no Brasil, ele é empreendimento, então ele vai olhar os impactos daquele empreendimento. Quando a gente está falando agora dos passos, ou mesmo quando a gente está falando agora da região offshore, da costa do Rio Grande do Sul, a gente tem que olhar a totalidade. O que significa implementar 22 parques eólicos na costa do Rio Grande do Sul? O que significa implementar 22 parques eólicos na costa do Rio Grande do Sul, mais diversos parques na área da Restinga, entre o mar e a lagoa, e mais não sei quantos pares na lagoa, né? A gente está fazendo um paredão de parque eólico. Então, o que significa isso para o regime de ventos, para a sombra, para as espécies da biodiversidade, para as atividades econômicas que acontecem na região, né? Então, essa discussão da totalidade, ela se dá no planejamento. Né? O licenciamento vai olhar cada parque, né? Então, ele é um instrumento extremamente relevante, né? Sem dúvida, mas ele não precede, né? Ele não libera a necessidade de estudos anteriores. E o que o governo do estado está fazendo era exatamente dizer isso. Nós não precisamos prever nada, nós não precisamos planejar nada, que depois o licenciamento dá conta. Né? E o licenciamento não dá conta. Né? Então, sem desqualificar a sua importância. Né? Tá? Então, acho que é isso, assim, né? Eu falei bastante. Não, a professora explicou super bem. É importante, assim, para a gente ter essa noção. E realmente é toda uma coisa antes, né? Como o próprio Rafael colocou. Nós chegamos no nosso tempo aqui de encerramento da nossa live, então eu quero agradecer a todos vocês que participaram, né? Um agradecimento especial a cada palestrante. Podemos fazer uma última rodada aqui de despedida antes de encerrar. Se a Célia quiser começar. Então, assim, eu quero agradecer muito a professora Tati, porque ela vem nos ajudando muito aqui na nossa comunidade. Sempre que tem alguma coisa sobre alguma audiência, alguma coisa que tem com os pescadores, o pessoal da FURG está sempre apoiando os pescadores, então eu queria deixar esse agradecimento a ela. Quero agradecer a Eliege pelo espaço aí. Obrigado por você estar se importando com nós pescadores, porque a gente está sempre sendo invisibilizado, as comunidades não são, e é uma coisa que eu percebo sempre que a FURG está tentando apoiar os pescadores, que nem agora vão começar a fazer o monitoramento aqui nas comunidades. Isso aí vai ser uma coisa muito importante para as comunidades, porque como a gente está com a pesca do bagre proibida já há muito tempo, e o bagre está demais na lagoa, e a gente está tentando voltar a pescar o bagre, né? Então, fazendo esse monitoramento, eu acho que tenho certeza que futuramente a gente vai ter uma notícia boa aí, e as comunidades vão começar a poder fazer a captura do bagre. Um abraço a todos. O Rafael. Bom, eu também quero agradecer o espaço, né, Eliege, agradecer as companheiras de mesa, a Célia e a Tatiana, né, dizendo a importância dessas iniciativas que a gente vai também conhecendo aqui, né, e isso é uma das importâncias desse tipo de espaço, de novo, a questão do fluxo de informação. Então, essa questão de organizar as comunidades tradicionais pescadoras, né, e elas se autodeclararem, isso é muito importante para nós lá da gestão do licenciamento, os colegas que fazem, que evidentemente a gente, né, com todo o zelo e o cuidado do nosso trabalho, a gente observa as questões da OIT, né, enfim, mas a gente se depara muito mais e tem mais consolidado através dos órgãos intervenientes, que no caso dos pescadores a gente não dispõe hoje, do Mafunai, enfim, da Fundação Palmares, né, a gente acaba tendo esse diálogo com os órgãos intervenientes, que é como se chama, né, no rito do licenciamento, com relação aos quilombolas, com relação aos indígenas. E foi justamente essa questão, né, quero lembrar, que quando se teve aqui, que era algo bastante similar à iniciativa e a forma com que se deu todo aquele processo, a Mina Guaíba, aqui em Porto Alegre, né, foi a não observação desses povos tradicionais que estavam na área que fez com que a justiça sustasse o processo, suspendesse a licença, etc. e tal, né, e a mobilização das pessoas. Então é muito importante essa mobilização social, né, dos atingidos, enfim, das pessoas do território, da academia. A participação da academia é vital nesse processo todo da gestão ambiental, porque nos traz insumo, né, muitas vezes está ali em contato diário, né, conversando com as pessoas, ajudando a organizar o local. Então, é isso, assim.
Um outro dado, assim, fazendo uma conta rápida aqui, né? Pelo potencial declarado das lagoas, né, de 33 gigawatts, e pensando em aerogeradores gigantes de 6 megawatts, a gente estaria falando de algo entre 5 e 5.500 torres, né, 5.000 a 5.500 torres na Lagoa dos Patos. Então, imagine. E aí, mais a questão que a professora Tatiana nos faz aqui refletir, né? Imagine todas aquelas áreas licenciadas junto no offshore, enfim, a gente faria um paredão de... Enfim, e aí isso tudo para consumo de energia, a gente não repensa outras questões, né, gente? A gente vive numa organização social, num sistema econômico que trata coisas que são finitas como infinitas, né? O tal do desenvolvimento, que a gente não para nunca para pensar que desenvolvimento é isso, o que a gente está desenvolvendo. Então, deixar essa reflexão também, agradecer novamente e dizer que nós, enfim, seguimos à disposição, Eliege, agradecer o convite e a gente segue dialogando, tá bom? Obrigado. Obrigada, professora Tatiana. Bom, como eu falei demais hoje, eu vou agradecer o convite também, agradecer de novo, Eliege, a oportunidade de participar, parabenizar também as professoras por essa disciplina, né, por esse espaço de debate, assim, acho que esse formato que permite a troca de conhecimento, e também, né, parabenizar e agradecer aí a Célia e o Rafael, né, a Célia já conheço de longa data, né, e já é companheira de luta, mas agradeço também o Rafael, e também, assim, a gente sempre faz muita crítica, né, ao governo, mas eu, por último, vou chamar a atenção, né, que o quadro técnico que a gente tem no Estado não é governo, né, se o quadro técnico é técnico, tem formação, tem cuidado, tem atuação, né, e muitas vezes também é pego de surpresa nesses processos. Então, estender, né, o agradecimento a você, a teus colegas, né, da FEPAM, e também a oportunidade aqui de troca, tá bom? É isso aí. Muito obrigada, então, Célia, Tatiana, o Rafael, obrigada às professoras Gabriela e Rumi e Valéria, aos colegas, né, super importante, hoje nós tivemos uma tarde, né, com 2 lives com convidadas, a primeira foi com as comunidades negras e quilombolas, então foi uma tarde muito iluminada para nós, e então o pessoal que está assistindo a gente no YouTube, a gente é da disciplina de etnoecologia e gestão socioambiental do PGDR da URGS, e quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva para continuar acompanhando, e a gente sempre tem essas lives ótimas, semana que vem vai ter outra. Um abraço, até a próxima. Obrigada, pessoal.